Se tem um personagem que usou diversas cartas no anime Yu-Gi-Oh!, esse cara foi o Yugi. O baralho dele sofreu diversas alterações durante as várias sagas de Yu-Gi-Oh! E com isso, várias cartas boas foram esquecidas ou foram pouco usadas. Então eu sou o Joey e nesse vídeo eu vou falar de 5 cartas que o Yugi só usou uma vez. Algumas vão ter justificativa para ele ter usado só uma vez e outras eu vou tentar teorizar ou dar minha opinião do porquê ele só usou uma vez. Então se curtiu o tema do vídeo e está curioso, invoca o seu like, se for novo se inscreve no canal. Não leva nem 10 segundos da sua vida você se inscrever no canal, e isso me ajuda demais. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Número 5, Ragnarok. Essa é uma carta mágica extremamente poderosa, que só foi usada durante o duelo final da Batalha da Cidade, na partida de Yugi contra o vilão Merrick. Nos últimos turnos desse duelo, o Merrick usou o segundo efeito do dragão alado de Ra, para se fundir com ele e dar a ele seus pontos de vida. Porém, Yugi estava com o Mago Negro e a Feiticeira Negra em campo, e ativou a carta mágica Ragnarok, que funciona da seguinte maneira. Quando o Mago Negro e a Feiticeira Negra estão em campo, e essa carta é ativada, aquele que a ativou remove do jogo todos os seus monstros do deck e do cemitério, e assim ele pode destruir todos os monstros do lado do campo do adversário. E detalhe, essa carta é capaz de destruir qualquer tipo de monstro, incluindo deuses. Ou seja, o Yami Merrick se ferrou bonito, pois com essa carta, Yugi conseguiu destruir ele junto do dragão alado de Ra. Mas você deve estar se perguntando, poxa Joe, uma carta tão poderosa dessa que destrói até deuses, por que o Yugi só usou ela dessa vez? Então cara, eu acredito que mesmo essa carta sendo muito forte e tendo feito o Yugi derrotar o Yami Merrick de uma vez por todas, ela possui um custo incrivelmente alto para quem usar ela, porque você literalmente fica sem nenhum monstro além do Mago Negro e a Feiticeira Negra. E se por algum motivo essa carta der errado, você se ferra bonito. E existem cartas com efeitos semelhantes de destruir todos os monstros do adversário e sem nenhum custo, como a Raigeki. Essa carta Ragnarok só seria útil mesmo e necessária se o adversário do Yugi tivesse um deus egípcio, como foi o caso do Merrick. E você, jogador de Yu-Gi-Oh! E Pokémon TCG, está cansado de lojas que não cumprem prazos e não respeitam o consumidor? Então seus problemas acabaram. Conheçam a Midas TCG, a nova parceira do canal. Uma loja que vende online pela MAP e é totalmente confiável. Uma das lojas mais bem avaliadas do site. A Midas atende todos os tipos de jogadores, desde iniciantes, experientes e até colecionadores. E tem todo tipo de produto, desde produtos selados 100% oficiais até cartas avulsas. E se você é de Minas Gerais e quer um lugar para jogar, visite a loja física que fica em Unai. Na descrição e no comentário fixado você encontra o Instagram e a loja da Midas. Passe no Instagram deles e comente que veio pelo tio Joey. Isso fortalece demais o canal. Muito obrigado a Midas TCG por estar patrocinando esse canal. Número 4. O Lacre de Orixalcos. O Yugi usou essa carta apenas uma vez, e isso aconteceu na saga de Orixalcos, durante seu primeiro duelo com Rafael. Nesse duelo, Rafael bolou uma estratégia para provar que o faraó possui escuridão em seu coração, e assim, ele deu um jeito da carta do Lacre de Orixalcos parar na mão de Yugi. O Lacre de Orixalcos no anime possui o poder de aumentar o ataque de todos os monstros do usuário, e como custo, ela absorve a alma do perdedor do duelo. E mesmo sabendo dessa consequência, o faraó achou que sua única maneira de vencer o Rafael era ativando o Lacre de Orixalcos. Porém, o pequeno Yugi tentou de tudo para impedir o faraó de jogar essa carta, mas mesmo assim o faraó jogou e isso despertou toda a crueldade em seu coração, e ele começou a sacrificar seus monstros deliberadamente. Mas apesar de todo o poder do Orixalcos estar com o faraó, o Rafael já esperava por isso, afinal de contas, ele teria que ser muito idiota para dar essa carta ao faraó sem ter um plano, e o plano dele era justamente de usar o poder dos próprios monstros que Yugi sacrificou para poder derrotar ele. E assim, o Rafael conseguiu derrotar o faraó, que não só perdeu o duelo, como também iria perder sua alma. Porém, o pequeno Yugi o salvou, conseguindo quebrar o Lacre de Orixalcos com o poder do Enigma do Milênio, e tomou o lugar do faraó, assim perdendo sua alma no lugar dele. Número 3. Post-Golfo da Morte. Esse foi um monstro do tipo dragão, usado por Yugi no Filler do mundo virtual, durante seu duelo em dupla com Joey, contra os 5 executivos. Em um dos turnos desse duelo, os executivos estavam com o Rei Máquina em campo, e Joey estava sem monstro no seu campo, e seria derrotado no próximo turno dos executivos. Porém, Yugi bolou 2 planos para ajudar seu amigo. Ele primeiro invocou o Roscovo da Morte, sacrificando 2 monstros, e em seguida colocou a Força Espelho no campo virada, pois caso atacassem ele ou Joey, a Força Espelho salvaria. Porém, essa estratégia de Yugi deixou óbvio que ele tinha uma armadilha no campo, pois Roscovo da Morte era 100 pontos mais fraco que o Rei Máquina. E assim os executivos ativaram a Forte Tempestade, e destruíram todas as mágicas e armadilhas do campo. E despreocupados, atacaram o Roscovo da Morte, e caíram no plano B de Yugi, que era a verdadeira armadilha que ele havia bolado.
pois o efeito Roscoe é o de que quando uma carta mágica é ativada, ele ganha mais 200 pontos de ataque, e assim ele ganhou poder suficiente para destruir o Rei Máquina. E ainda por cima, Yugi usou o segundo efeito do Roscoe, que é o de que quando ele destrói um monstro, o adversário toma mais 500 pontos de dano. Pois é, o Roscoe da Morte parece ser um monstro bem útil. Também acho o design dele muito bonito. Mas por que o Yugi só usou ele dessa vez? Bom, eu tenho uma teoria sobre isso, que é de que essa carta não estava no baralho original do Yugi da Batalha da Cidade. Se vocês lembram bem, no reino virtual é possível montar seu baralho com qualquer carta existente no banco de dados do computador. Ou seja, eu acredito que o Yugi viu o Roscoe da Morte no banco de dados do reino virtual e escolheu ele. E quando o Yugi saiu do reino virtual, ele nunca mais usou o Roscoe da Morte, porque ele nunca teve essa carta no seu baralho do mundo real. Número 2, Cavaleiro da Chama Negra. Esse foi o monstro fusão que Yugi também usou durante seu duelo em dupla contra os 5 executivos, no filler do reino virtual. Durante os momentos finais desse duelo, os executivos colocaram um poderoso dragão de 5 cabeças em campo, que só poderia ser destruído por um monstro do tipo luz. E os únicos monstros que restaram em campo foi o Mago Negro de Yugi e o Guerreiro da Espada de Chama Dourada de Joey. Então Yugi usou a polimerização e uniu os dois, criando o poderoso Cavaleiro da Chama Negra, que atacou o dragão de 5 cabeças e foi destruído. Porém, seu verdadeiro efeito aparece quando ele é destruído, pois ele não sofre dano de batalha e invoca para o campo o poderoso Cavaleiro Miragem, que é um monstro do tipo luz, e quando ataca um monstro, ele ganha os pontos de ataque desse monstro. E assim o Cavaleiro Miragem derrotou o dragão de 5 cabeças. Porém, o Cavaleiro possui um ponto fraco, que é o de que depois que ele ataca, ele tem que ir para o cemitério. Mas em troca, ele traz de volta o Mago Negro e o Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Número 1, o Sacerdote da Magia Negra. Essa talvez seja a carta mago mais poderosa que Yugi já usou. Ele só foi usado uma única vez durante o duelo de Yugi e Kaiba no filme Pirâmide de Luz. Nesse duelo, Kaiba estava com o Dragão Supremo de Olhos Azuis em campo e com a armadilha Vírus de Destruição de Baralho ativa. Então Yugi em seu turno conseguiu invocar a Feiticeira Negra e o Mago Negro e sacrificou os dois para poder invocar o poderoso Sacerdote da Magia Negra, que possui estrondosos 3.200 pontos de ataque. Mas isso não é tudo. Ele pode enfraquecer o monstro adversário pelo número de magos que o jogador possui no cemitério vezes 500. Ou seja, o Dragão Supremo de Olhos Azuis perdeu 1.500 pontos de ataque e foi facilmente destruído pelo Sacerdote. Além disso, quando o Kaiba ativou o efeito Vírus de Destruição de Baralho e iria mandar 10 cartas do baralho de Yugi direto para o cemitério, o Yugi ativou o segundo efeito do Sacerdote, que é o de negar a ativação de qualquer carta armadilha e destruí-la. Mas apesar de todo esse poder, o Sacerdote é destruído pelo novo Dragão Branco de Kaiba. E depois disso, nunca mais vemos esse mago de novo em ação, pelo simples motivo do filme não ser canônico. Então, duelistas, esse foi o vídeo. Trouxe as 5 cartas que o Yugi só usou uma vez. Se você lembra de outras cartas que o Yugi utilizou uma vez só e eu não falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários, que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, ou até fazer um vídeo com o mesmo tema que esse, porém com outros personagens. E também me fala aí alguma carta que você queria que o Yugi tivesse usado mais vezes. Então é isso, nos vemos na próxima semana e confie no coração das cartas. Valeu, duelistas!